Bom, pessoal, no caso, nós vamos entrar agora no caso do sicário, que foi encontrado sem vida na cela da Polícia Federal. E, por último, nós vamos falar sobre o abuso coletivo. Nós temos muita informação sobre esses dois casos. Muita gente me perguntou, Lordelo, você vai fazer na cena do crime a história do Banco Master? Gente, eu não vou fazer, vou te explicar o porquê. Porque não é crime de morte, não é crime de sangue, é crime que a gente chama de crime financeiro. Então é sem graça para eu fazer um vídeo como eu faço vídeo de muitos casos de morte. Mas a gente sabe que a morte do sicário, aí muda de assunto, porque é a morte. E aí a pergunta é o seguinte, bom, vamos lá. Quem é o tal de sicário? Antes de eu falar para você quem é o sicário, eu quero te dizer que o tal de Daniel Vorcaro, que está preso, que é um cara que estão alegando que ele teria feito todos os rolos bancários do mundo, era um cara que falava de bilhão como se falasse de nada, e a máscara dele caiu. E o pior, detetive Alan, o local onde fica o Banco Master, que é um prédio muito bonito, na região ali da Vila Olímpia, a minha sobrinha trabalha ali do lado. E eu de vez em quando vou almoçar com a minha sobrinha, que eu adoro de paixão, e quando eu pego ela para ir almoçar, eu passava em frente ao Banco Master. Só que a gente tinha uma ideia do Banco Master, que era um banco muito poderoso, mas depois verificou que o Banco Master era podridão. Ou seja, ele tinha papel e não tinha dinheiro. Mas eu quero entrar no assunto de um homem de confiança do Daniel Vorcaro. Esse homem de confiança, que tem o sobrenome de Mourão, seria o faz-tudo do Daniel Vorcaro. Mas é o faz-tudo em que sentido? Ele é contador? Ele é o secretário? Não. Ele é o chamado faz-tudo do lado do mal. Porque todo gangster tem o faz-tudo. O faz-tudo para ameaçar, o faz tudo para coagir, o faz tudo para investigar e o faz tudo também para matar. Tanto é verdade que esse faz tudo, ele não era chamado pelo nome de Mourão, ele era chamado pelo apelido de sicário. E você que está me assistindo, investigador e investigadora, talvez, quando você estudou história, você falou o seguinte, Lordelo, eu já ouvi esse nome, sicário. Quem é sicário? O sicário, ele é o nome que foi dado numa época da história do mundo que eram assassinos contratados. Eram homicidas que matavam por dinheiro. No Brasil, o apelido que a gente tem na década de 60, 70 era pé de pato. Pé de pato eram os policiais matadores. Policiais que alguém queria contratar, contratava o policial pé de pato. Mas o sicário é um antigo grupo judeu da Judéia, conhecidos como sicário, que atacavam romanos e os simpatizantes. Então é antigo, hein? Muito antigo. A minha referência era cartel mexicano. Não. O sicário surgiu lá atrás, né, no início ali da civilização. E digo mais, o nome sicário vem do primeiro começo do nome, que é sica. Sica, sicário. O que é sica? Sica era a espada, era uma faca especial utilizado pelos sicários. Eu tenho essas imagens. Essa faca, ela é terrível, detetive Alan. Vamos colocar as imagens? É mortal. E ela é uma faca que a gente não vê no Brasil. É uma faca utilizada por esse grupo judeu na Judéia, conhecido como sicário. Você repara que essa faca, ela tem uma dobradinha, ela vira. Você já viu faca assim, detetive Alan? Eu nunca tinha visto. Nós temos mais facas do sicário, só essa. Mas vamos lá. Todas as sicas são assim. Ela pode ser mais comprida ou mais curta, mas ela tem uma virada. Sabe por que ela tem uma virada? Deduzo eu que é para certificar que na saída ali não tem... É isso. Olha, se você quer saber como foi a morte, como foi a tentativa de homicídio contra o Jair Bolsonaro, lá nas eleições, nós temos um vídeo no canal onde eu conto a história inteira de como foi a tentativa feita pelo rapaz que está preso. E digo mais,
ele não foi vítima de um atentado. Ele foi vítima de 2 e nós mostramos esse vídeo que é sensacional. Se você quer saber a história completa, procura no nosso canal. Mas o Jair Bolsonaro só não morreu porque era uma faca de cozinha. O que fez o rapaz? Ele colocou a faca e soltou. O corte é limpo, né? O corte é limpo. A arma do sicário é completamente diferente. A arma do sicário, quando ele enfia e puxa, essa virada da faca, ela rasga. Por isso que os sicários, eles eram os chamados extremistas judaicos. E eles agiram, na verdade, antes da Primeira Guerra Judaico-Romana. Então eles escondiam essas adagas, que eram as sicas, para matar os seus rivais. Bom, quer mais detalhes? O que você acha? Já tá bom? O que você... Não, vamos falar aí do caso, né? Do Muita caso. gente Então vamos entrar no levantando- caso. Vamos entrar no caso. Bom, o tal do sicário, o nome dele é Luiz Felipe Mourão, tá? E ele foi preso. Por quê? Porque a Polícia Federal, que está trabalhando muito bem, fazendo um excepcional trabalho, parabéns à Polícia Federal do Brasil. Eles descobriram que o homem de confiança do mal do Daniel Vorcaro era quem? Era o Felipe Mourão, que é o sicário. E aí a Polícia Federal fez o quê? Mandou prender e localizou o sicário. Eu pensei que esse sicário poderia estar fora do Brasil, porque ele tem muito dinheiro. Esse sicário, a polícia levantou, ele era testa de ferro em algumas empresas. Na conta dele já teria passado 60 milhões de reais. Não tinha Só por que tá ele aqui, não né? fugiu. Ele não acreditou que iam chegar nele, e ele foi preso. E ele foi preso e sendo também um operador violento ligado a Daniel Vorcaro. E aí o que aconteceu? Ele foi levado à Polícia Federal. Saiu a prisão temporária, ele foi levado à Polícia Federal. Ok. Ele foi levado à Polícia Federal. No dia seguinte, ia ter o quê? Toda pessoa presa tem que fazer audiência de custódia. Então, ele ia passar uma noite na Polícia Federal, numa cela solitária, porque ele é um cara importante para a investigação e é uma pessoa jovem, não tem 40 anos de idade. Tem que ser monitorado, né? Tem que ser atento ali. monitorado. Ok, beleza. E aí, era uma noite que ele ia passar na Polícia Federal. Logo de manhã, 9 da manhã, coloca o sicário na viatura e leva para audiência de custódia na Justiça Federal de Brasília. Mas aí o que aconteceu? Brasília não, ele foi preso em Minas Gerais. Ele foi preso em Minas Gerais. O que aconteceu? Ele aparece com uma camisa manga comprida enrolada no pescoço e a outro lado da camisa enrolado na grade, que tem uma certa altura. É óbvio que essa altura é baixa, mas de uma maneira ou de outra, ele teria amarrado numa certa posição, teria soltado o corpo e ele estava pendurado na própria camisa e no gradil da cela. Bom, o que aconteceu? A Polícia Federal tem um sistema de monitoramento. É aí nas que entra a celas. nossa dúvida. Você que veio pela thumb, tá escrito aí. Se tem imagem, Tem um por que não sistema foi de divulgado? monitoramento. E o sistema de monitoramento tinha pelo menos um policial federal olhando para as câmeras. E aí, o diretor, depois ele deu uma declaração. Mas antes de eu entrar no que o diretor falou, eu queria mostrar para você pelo seguinte. Quando esse operador percebeu que ele estava tentando, em tese, tirar a própria vida, os policiais correram, chamaram o SAMU, chamaram os atendentes da Polícia Federal e o sicário estava com vida. Ele ainda respirava. Foi colocado na maca e foi levado para onde? Para o hospital. Da Polícia Federal para o hospital e nós temos essas imagens. Tá? É importante você ver, porque se ele tivesse morrido no local, nós teríamos imagem e não temos. Olha lá. O sicário com vida, respirando, tá? Foi colocado nessa unidade do SAMU, foi levado para o hospital e ele fica 2 dias e pouco. E a notícia, morreu, não morreu, morreu, não morreu. Ah, morreu. Tem gente, não morreu. É morte cerebral, mas depois veio a notícia que realmente ele morreu. Bom, o chefe da Polícia Federal desse setor
deu uma entrevista, a gente conseguiu essa entrevista, e eu queria que você verificasse o que foi que ele falou. Vamos ver. Aproximadamente 10 minutos, no máximo. A equipe, assim que constatou a anomalia da situação, se deslocou imediatamente. Ele foi retirado da posição de enforcamento e acionados tanto o SAMU quanto uma equipe de pronto-socorrismo da própria Polícia Federal, que imediatamente iniciou o processo de reanimação do preso. Conseguimos estabilizá-lo até a chegada da equipe do SAMU e, a partir daí, passamos aos cuidados da equipe de saúde do SAMU de Minas Gerais. Bom, então houve o socorro. Só que depois o delegado fala, existe monitoramento sim. Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, você não tem câmera monitorando sala de preso. Para mim isso até é uma surpresa. A Polícia Federal tem uma cela menor, são em tese presos, entre aspas, mais importantes. Sim, mas no sistema de São Paulo, quando um preso lá tira a própria vida, é algum preso avisando. Você não tem monitoramento na cela. Mas ele alega que tem, e vamos verificar o que o delegado responsável em Minas falou. Acessíveis aos plantonistas, eles têm outras atribuições, além de monitorar exclusivamente as imagens do circuito interno. Agora, eu te garanto que, nesse caso especificamente, nossa equipe de plantão foi extremamente diligente. Então, ele alega que teve vamos dizer assim, um lapso de 10 minutos, porque eles levantaram nas imagens. Então, exemplo, ele teria começado a tirar a própria vida, ninguém viu. Depois de 10 minutos, alguém percebeu, foi lá, abriram a cela, viram que ele estava vivo, chama o SAMU, começa a dar o primeiro atendimento e ele foi socorrido. Mas aí a pergunta, Lordelo. Tempo suficiente para ele conseguir ali tirar a própria vida, certo? Também tempo suficiente para alguém fazer alguma coisa a respeito. Se tem a imagem, isso já teria sido definido, então. Se alguém foi lá, assassinou, aconteceu alguma coisa, a polícia tem hoje essas imagens e elas podem ser divulgadas, vão ser divulgadas. Como que funciona então, vamos nesse lá, caso? Vamos lá. O delegado da Polícia Federal alega que tem essas imagens. Tem muita gente na cena do crime, né, dizendo, olha, mas eles não divulgam a imagem, tem que divulgar para provar. Só que tem um detalhe, pessoal, a polícia não divulga imagens internas de cela no caso desse de tirar a própria vida. Mas quem que vai ter acesso a essas imagens? A promotoria, a justiça criminal e os advogados também do sicário, que ele tem advogado, e os advogados do Daniel Vorcaro. Ou seja, as imagens, de acordo com o delegado da Polícia Federal, diz que tudo foi filmado. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa tira a própria vida mediante asfixia, e nesse caso é a modalidade de enforcamento, o laudo de exame necroscópico, que ainda não saiu, vai identificar. E eu quero dar uma explicação, pessoal. No caso de enforcamento, então imagina que você tem uma camisa, detetive Alan, e você colocou ela aqui. Então você depois pendurou e depois essa pessoa se soltou, mesmo não tendo uma altura, ela consegue se soltar. Mas por que a pessoa morre? E eu quero dar explicação no caso de enforcamento, que é completamente diferente da esganadura. A esganadura é isso aqui, é mão apertando garganta. Certo. O enforcamento não, é um tranco que a pessoa leva aqui, ó. E quando ela leva esse tranco aqui, detetive Alan, investigadora do nosso canal, quebra esse osso. É o chamado osso ióide. Quebra isso aqui. Quando você quebra esse pomo de Adão, o que acontece? Você começa um processo de não conseguir respirar. E você morre por asfixia na modalidade enforcamento. Quando há um aperto com as mãos, que é a chamada esganadura, o que acontece? A pessoa morre por asfixia, mas ela não quebra esse osso. Ou seja, dizem que tem câmeras e se tiver, vai mostrar que se não tiver a câmera, o laudo necroscópico, detetive, vai mostrar. Gente, o laudo necroscópico é para mostrar a causa da morte. E a gente sabe, o caso vem levantando muita polêmica, né? Você pode ver, a gente tem uma referência internacional do caso do Epstein,
E ele se matou na cadeia por toda a comoção pública, pelo menos é o que dizem. Então, toda morte assim gera suspeita, não adianta. Ainda mais um caso dessa proporção no Brasil, que eu não consigo me recordar de um caso parecido, pelo menos durante toda a minha trajetória aí. Então, o pessoal vai polemizar, vai ter muita conspiração, mas assim, vamos ser sinceros, a polícia viria e falaria, temos as imagens filmando. Se eles não tivessem, você acha que teriam essa coragem, gente? Será que chegaria a esse ponto para encobrir algo desse tipo? É de se avaliar, né, Lordelo? Olha, o delegado da Polícia Federal, ele foi numa rede ele foi numa rede de emissora nacional. Ele não pode mentir. Se o delegado falou que tem imagem e não tem a imagem, esse cara pode até perder o cargo. Então eu acredito que as imagens existam. Gente, só para vocês terem uma noção, nós publicamos um vídeo no canal que é a morte do jornalista Vladimir Herzog, né? Nós publicamos e o vídeo caiu. O vídeo caiu por quê? Porque nós colocamos as imagens na época que o Vladimir Herzog, ele foi preso na época da ditadura, ele foi preso num dia e no dia seguinte ele foi encontrado no gradil do mesmo jeito que o sicário, do mesmo jeito. Foi tirada uma foto. E depois se descobriu que o Vladimir Herzog não teria sido tirado a própria vida. Ou seja, ele foi morto e depois penduraram ele da mesma maneira que o sicário. Então, você veja que o público está certo. Existe a dúvida? Existe. Mas o delegado diz que tem um vídeo. Diz que teve um monitoramento. E aí, e digo mais, vai ter que sair o laudo necroscópico. E o laudo necroscópico aponta o quê? A causa da morte. Eu vou puxar um gancho aqui, Lordelo, que nessa prisão aparentemente tinha monitoramento, mas lá na época do Carandiru não tinha, e a gente recebeu aqui um superchat da Delusca novamente, fortalecendo aqui a gente. Obrigado, viu, Delusca? Muito obrigado aí pela ajuda. E ela diz, doutor Lordelo, somos da época do Carandiru, não é mesmo? Uma lenda viva do crime. É só um comentário aí para Delusca, muito obrigado pelo seu superchat. Delusca, fica de olho no nosso canal, pois em breve eu vou contar o roteiro de duas histórias que são histórias que todo mundo lembra e você, Delusca, vai lembrar. Eu vou contar a história das mortes do Carandiru, nós vamos contar isso aqui no canal. Mas eu vou contar também a morte, o assassinato do Coronel Obiratã. O Coronel Obiratã era o coronel que comandou a invasão no Carandiru, Delusca. E você vai se lembrar muito bem, o coronel Obiratã morava na Avenida 9 de Julho, o apartamento dele eu sei até onde é, conheço bem o prédio, é um prédio lá de esquina com a 9 de Julho, nos Jardins, e ele namorava com uma delegada da Polícia Federal. E num determinado domingo, o coronel foi encontrado morto sem vida no próprio apartamento e quem atirou usou a própria arma do Coronel Obiratã, só que o apartamento estava fechado. Em breve, no canal Na Cena do Crime, você vai ter, Delusca, toda a história da morte do Coronel Obiratã e também nós vamos contar a história das mortes no Carandiru, porque são crimes que realmente impactaram e impressionaram toda a sociedade. Bom, vamos agora, pessoal, nós vamos retornar na live a semana que vem com esses casos que eu estou dizendo para você, porque nós vamos trazer mais laudos. Quando tem laudo, eu ponho na live, porque laudo é laudo. Laudo, a gente, em tese, a gente não discute.